Glória a Deus. Amém, queridos? Eu creio que a gente vai só cantar mais um louvor e vamos embora para casa. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Deixa eu pedir para vocês abrirem suas Bíblias comigo. Provérbios 24. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor fala conosco. Aleluia. Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com vocês. Pedir para você fechar os seus olhos um instante. Pai de amor, eu quero render graças a Ti por esse culto. É certo que estamos aqui para Te adorar e bendizer, mas é certo, Pai, que cada culto que a gente vem também, a gente vem com uma expectativa de Te ouvir, de receber do Senhor, de ser consolado, confortado, encorajado, fortalecido em nossa fé, de ouvir o Senhor falar conosco, de receber algo da Tua parte. Nós temos sim essa expectativa, Pai, porque nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti e nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite não é diferente. Eu peço em mais esta noite que o Senhor fale conosco, ministra os nossos corações, como já tem ministrado desde o começo desse culto, através das canções, através desse testemunho do nosso amado irmão Júnior. Obrigado, Pai, por falar conosco. Então eu peço ao Senhor, continue a falar através desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu quero falar algo para vocês. Eu não sei se isso se é bem assim ou não, então eu não quero fazer uma afirmação, mas me parece, para aqueles que, principalmente aqueles que tomam aqui para pregar a palavra ou para trazer um ensino, até olhando aqui para alguns dos pregadores, aqueles que trazem ensino aqui também, às vezes me parece, a impressão que dá, e eu não, como eu falei, eu não quero afirmar isso, mas que às vezes, queridos, Deus nos toma para ministrar, às vezes dentro de processos que nós estamos vivendo, que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Às vezes parece que Deus usa esses processos que está trabalhando em nós, né? Está trabalhando conosco, e Ele usa esses processos para que a gente ensine a outros, fale a outros. Então, às vezes tem vezes que é até difícil. Aqueles que pregam aqui, que ensinam, ergue a sua mão aí, me ajuda aí. Paulo, Tiago, cadê? Quem mais? Ergue aí, cadê os ensinadores da palavra aqui, quem tem ajudado o pastor aqui? Glória a Deus. Amanda, cadê a Amanda? Ué, você está ensinando aqui, Amanda? Não está ensinando? Eu não falei aqui que me parece, porque realmente eu não faço uma afirmação. Eu pergunto até para vocês. Às vezes acontece assim com vocês, parece que vocês vão estar ensinando algo que parece que você está num processo daquela situação, né? É algo assim que nós louvamos a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Muitas vezes, queridos, é em tempos de alegria, mas muitas vezes é em tempos de angústia, tempos de aflições. Mas eu creio que nós somos felizes, mesmo seja no tempo de alegria ou de aflição, a gente continua abrindo a nossa boca e fazendo, e ensinando o que Deus quer que a gente faça e ensine. Então eu quero louvar a Deus, em especial eu quero até louvar a Deus por vocês que têm se levantado, ensinado a palavra, pregado a palavra, e talvez não num púlpito, mas você também que, mesmo em tempos difíceis, você não deixou de abrir a sua boca e fora no seu trabalho para pessoas e tem ministrado a palavra. E tem falado de Jesus, mesmo em meio a tempos difíceis. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém, queridos? Eu quero ler o texto, Provérbios 24, o versículo 10, diz assim: se você vacila, deixa eu só achar aqui. Versículo 24, 10.
Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Tem uma outra versão, acredito que eu não atualizei aqui, por isso que eu estava procurando, uma outra versão que é Almeida, eu acho que se eu não me engano é Almeida, Revista e Corrigida. Que ela diz assim, eu gosto dessa versão que diz assim, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, é isso mesmo, né? Almeida, Revista Corrigida, ó. A sua força será pequena. Amém? Só para ajudar o seu irmão a lembrar dessa mensagem, que às vezes não lembra de tudo, mas só para ajudar, deixa eu fazer algo com você. Aí você vai virar para o seu irmão e você vai dizer isso para ele. Meu irmão, vira para ele aí. Fala, meu irmão, se você for frouxo, no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Você pode virar para outro agora aí, só para não fazer acepção? Vira para outro e fala, meu irmão, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, queridos, glória a Deus, porque aqui nessa igreja não tem ninguém frouxo. Essa igreja aqui é uma igreja de valentes, de corajosos. Pessoas que têm perseverado. Às vezes está doendo, pessoas que já passaram por diversas situações, mas estão aqui firmes com o Senhor. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém? Como diz um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Essa semana eu estava meditando tanto nesse texto para a minha vida. Né? Até mediante algumas mensagens que eu ouvi. É aquele texto que diz que Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia. Mas Ele nos deu um espírito de poder. Por isso, querido, talvez você não esteja sentindo, mas tem poder sobre a sua vida. Ele te deu um espírito de poder. O poder de Deus está com você, habita em você através do Espírito Santo. Talvez você se sinta fraco, mas por isso que eu creio que a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Talvez você esteja se sentindo fraco, às vezes abatido, meio desanimado, mas, queridos, não é na sua força. Por causa do Espírito que habita em você, você é forte. Você é forte, você é forte em nome de Jesus. Só que ele continua dizendo no texto, Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, aqui não tem covarde, aqui tem pessoas corajosas, que sentem medo. Sentem medo. Mas não tem deixado o medo paralisar suas vidas, te impedir de avançar, retroceder. Você tem enfrentado. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu confesso para você que eu estava quase querendo pregar de novo a mensagem que eu preguei há dias atrás, enfrentando nossos medos. Como eu disse, às vezes nós estamos passando, Deus às vezes tratando certas coisas comigo. É que eu ia ficar muito assim, né? Eu falava, vai de novo, pastor, você pregou a semana passada, eu estava quase querendo pregar a mesma mensagem. Estava quase querendo pregar, queridos. Quem sabe semana que vem. Amém? Mas aqui tem um povo corajoso, queridos. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Talvez, queridos, você possa não estar sentindo e não estar, às vezes, andando como você queria, mas você é uma pessoa amorosa. Você é capaz de amar como Deus quer que você ame, porque esse espírito de amor está sobre a sua vida. O espírito de amor está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Não aceite outra palavra porque é mentira. Creia no que diz a palavra. E a palavra diz que o espírito de amor está sobre você e sobre mim. Amém? Por isso nós amamos sim. Nós somos pessoas que amamos os outros. Nós amamos sim, porque esse espírito está sobre nós. Amém, queridos? De poder, de amor e de domínio próprio. Esses dias eu saí para caminhar, fui ouvindo uma mensagem da Joyce Meyer, né? E fui ouvindo uma mensagem que fala até muito sobre isso. Sabe, queridos, às vezes, esses tempos até me pegando um pouco entristecido, diversas situações, não dá para entrar no mérito aqui, mas lutas, às vezes, interiores que tem enfrentado, e às vezes, assim, entristecido, e às vezes entristecido por você não estar como gostaria de estar, entristecido por, às vezes, não estar fazendo como gostaria de fazer,
Mas hoje eu ouvi até uma palavra no Tadel que fala até sobre isso, que animou meu coração. O vencedor, o bem-sucedido, não é aquele que sempre faz tudo certo, que não erra, mas é aquele que errou, mas ele não desiste, ele continua, e ele continua, e ele continua, e ele continua até dar certo. Esse é vencedor. Ele não desiste, se ele caiu, ele levanta, se ele caiu, ele levanta, se ele caiu, ele levanta. E nós precisamos ser assim, perseverantes. A vida com Deus, queridos, não é só fé. Fundamental a fé, mas nós temos aprendido aqui, a vida com Deus é fé e perseverança. É fé e perseverança. Hebreus capítulo 6, verso 12. Imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Então as promessas de Deus sobre as nossas vidas nós vamos herdar, queridos, tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Mas também precisamos perseverar, queridos. Perseverar, perseverar. Passou, mas fazem 10 anos, persevera. Fazem 20 anos, persevera. Fazem 30 anos, persevera. Eu não sei o tempo de Deus para você. Eu não sei o tempo de Deus para essa situação. Talvez tenha coisas, queridos, que vão ser mais rápidas. Tenha certo tipo de sementes que você vai semear, você vai colher mais rapidamente. Agora tem outras, queridos, nós precisamos aprender isso, que vai demorar mais tempo. Cada semente tem o seu tempo ali para germinar, para crescer, florescer, de maturação. Cada semente tem o seu tempo. Quando eu falo disso, eu não sei porquê, mas sempre me vem à memória o Tiago aqui uma vez ministrando e dando testemunho da mãe dele, que orou, se eu não me engano, acho que foi 30 ou 32 anos pelo seu pai, foi isso, Tiagão? 30 anos? 32 anos orou pela conversão do marido. Não é um dia, não é um ano, não é 5, não é 10, 32 anos orou pela conversão do seu esposo. Hoje até, não sei se o Tiago falou, não sei se foi o Tiago que falou, que ela fala que ele está mais crente que ela, né, Tiagão? Está mais crente que ela. Mas não desistiu, queridos. 32 anos. 32 anos. Orando. Amém, amados? Mas eu quero falar com vocês um pouquinho aqui sobre o dia da angústia. Esse texto fala que se você se mostrar frouxo, o sinônimo de frouxo, ou em outras versões, é se você se mostrar tímido, se você vacilar, ou se você duvidar em tempos de angústia, a sua força vai ser pequena. A sua força vai ser pequena. Pastor, mas o que é o dia da angústia? O texto está dizendo o dia da angústia. Primeiro eu quero dizer para vocês, queridos, o dia da angústia, ele existe. Ele existe. E ele existe para você que é cristão. Para você que é filho de Deus, aceitou a Jesus. Para você que tem sido fiel. Para você que tem andado em retidão. Para você que tem servido a Deus com fidelidade e alegria. Eu sei que vocês já sabem, têm ouvido nessa casa vezes após vezes. Tudo isso não significa que você não vai passar por esse dia. Não é pelo fato de você estar sendo fiel, não é pelo fato de você estar servindo ao Senhor com alegria, que o dia da angústia não vai vir sobre a sua vida. Esse dia, me perdoem dizer para vocês aqui, mas esse dia, ele está predestinado para todos nós. E o pastor não está profetizando coisas ruins aqui não. Eu não estou profetizando coisa ruim, mas é o que a Bíblia diz. Aqui está dizendo, no dia da angústia, vai ter esse dia. Vai ter. Uma hora ou outra esse dia vai ter sobre as nossas vidas. E aqui está no Velho Testamento, mas tem um outro texto lá no Novo Testamento, que é em Efésios, se eu não me engano, que vai falar sobre o dia mau, Efésios capítulo 6. Vai falar que para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente fique firme no dia mau. Então não é porque você é fiel, você é crente, que não vai vir o dia mau vem. O dia mau, o dia da angústia vai vir. O maior exemplo disso, queridos, é o próprio Senhor Jesus. O nosso Senhor, lá em Lucas 22, do 42 ao 44, eu não vou ler, só para citar. Lucas 22, do 42 ao 44, vai dizer, Jesus passando pelo dia da angústia. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, diz que ele orando ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Diz que ele estava em tamanha angústia, que ele chegava a suar gotas de sangue. Ele passou por esse dia. Ele estava cumprindo um propósito do Pai, só que ele pediu ao Pai, se tem uma outra maneira, passa de mim essa hora. Tamanha era a angústia que ele estava de passar por aquele momento. Ele passou pelo dia da angústia. O nosso Senhor Jesus passou. Nós vamos passar, queridos. Já passamos. Talvez venhamos passar um outro tempo. Agora, o que é o dia da angústia, pastor? O dia da angústia, queridos, ele é o dia, ou são dias. O dia da angústia é um tempo, ou um período de tempo, né, que a gente não gostaria de passar. Mas, como eu disse, que às vezes a gente está predestinado a passar por ele. É um período de sofrimento em nossas vidas, que pode ser de natureza física, emocional, espiritual. Um exemplo, o dia da angústia pode ser que você está passando, às vezes, a perda de uma pessoa querida. Pode ser o seu dia da angústia, lutas no seu matrimônio, um filho envolvido nas drogas, na prostituição, um filho longe dos caminhos do Senhor, um ente querido que de repente aí está sofrendo com enfermidade, foi desenganado pelos médicos. Ou o dia da angústia de repente para você, às vezes você recebeu uma notícia médica não muito boa, e você está passando esse dia da angústia, né? Que mais, queridos? Às vezes a falta de um emprego, uma situação financeira difícil, uma rejeição, eu não sei. A questão é, qual tem sido o seu dia da angústia? Qual tem sido o seu dia, o seu tempo? Né? E se você não passou, eu sinto dizer para você, queridos, uma hora ou outra esse dia vem. Esse dia vem. Lá em Eclesiastes, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E um propósito para cada coisa debaixo dos céus. Tem tempo de rir e tem tempo de chorar. Tem o tempo de rir e tem o tempo de chorar. Tem o tempo de semear, e muitas vezes semeando com lágrimas, mas vai chegar o tempo de colher também com alegria. Mas tem o tempo, queridos. E nenhum de nós gostaríamos ou gostamos de passar pelo tempo da angústia. Né? Não é fácil passar por esse tempo. Mas esse dia tem. Esse dia existe e ele vem para todos. Mas dentro disso a grande pergunta é, né, qual que é o propósito de passarmos por esse dia e como passarmos por esse dia? E aqui eu vou tentar ser bem breve, não vou me estender não. O propósito de passarmos, eu vou pedir, a Mi vai estar me ajudando ali, projetando os textos. Propósito, muitas vezes, da gente passar por esse dia de angústia. Por que Deus permite, muitas vezes, passarmos por esse dia? 1 Pedro, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7. Diz assim, nisso vocês exultarão. Outra versão diz assim, nisso vocês exultam. Ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, um dos propósitos de Deus, queridos, comprovar a nossa fé. E a nossa fé, queridos, muitas vezes ela é comprovada através das nossas ações e reações, é no dia da angústia. É no dia da angústia que nós passamos por esse tempo tão difícil. E nesse tempo é comprovada a nossa fé, se é uma fé, se realmente é uma fé genuína. Se nós continuamos confiando, se nós continuamos glorificando a Deus, se nós damos glória a Deus mesmo em meio a essa situação. Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo que a figueira não floresça, essa é uma declaração que nós precisamos ter nas nossas vidas, queridos. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu vou exultar no Senhor e eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Então aqui, o profeta está dizendo, mesmo que não aconteça, mesmo que falte a provisão, mesmo que falte isso, falte aquilo, mesmo que eu enfrente essas situações adversas que me têm me feito
tem me feito sofrer, ainda assim eu vou me alegrar e eu vou exultar no Deus da minha salvação. Muitas vezes vem situações, queridos, não é que Deus quer ver o seu mal, não é que Deus quer ver a sua ruína, não é que Deus quer ver o seu sofrimento, mas vem situações para comprovar se a fé que nós temos é uma fé genuína. Se você persevera, se você permanece, se realmente você crê. Se você crê para ver, né, Júnior? Ou se você quer ver para crer? Não, se você crê para ver. Se em tempos difíceis você continua acreditando, o meu Deus continua o mesmo, o meu Deus vai fazer, eu creio que o que Ele me prometeu vai acontecer, vai chegar, vai acontecer. Amém, queridos? Um outro propósito. Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 4. Do verso 2 ao verso 4. Tiago 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Outra versão diz maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Um outro propósito que nós passamos por esse tempo, queridos, é produzir em nós perseverança, maturidade, caráter aprovado. Muitas vezes passamos pelo dia da angústia para que nós sejamos pessoas perseverantes, para que nós tenhamos um caráter que é aprovado, para que nós sejamos pessoas maduras. E vocês já cansaram de ouvir aqui, ninguém chega nesse nível, ninguém alcança esse nível, sem tudo no bem bom, sem passar por situações adversas. O dia da angústia produz isso. Não em si só, mas o posicionamento que nós tomamos nesse dia, que é o que o texto diz de Provérbios 24:10. Se você se mostrar frouxo nesse dia, a sua força vai ser pequena. Mas se você continuar confiando, você vai ter grande força, você vai passar por ele, e a vitória vai ser certa, e não só você vai ser abençoado, mas muitas outras vidas vão ser abençoadas. Amém, queridos? Deus quer forjar em nós, queridos, o caráter de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 ao verso 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. E aqui ele vai falar do propósito. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que nós recebemos de Deus. Muitas vezes esse dia da angústia, queridos, é Deus te preparando. É Deus preparando você para o ministério. É Deus preparando você para servir pessoas. É Deus preparando você, fazendo você um canal para que você venha consolar a outros, fortalecer a outros, encorajar a outros. Muitas vezes, queridos, é Deus fazendo isso com a sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E em último lugar, eu falei aqui, na verdade eu enumerei alguns dos propósitos do porquê nós passamos. Porque às vezes pode vir ao nosso coração, mas por que eu passo por isso, Senhor? Se eu tenho sido fiel, se eu tenho me buscado ser fiel ao Senhor, tenho servido ao Senhor com alegria. Queridos, vamos passar. Como eu disse lá em Eclesiastes, o texto que diz, né? Há tempo para todas as coisas. E tem o tempo de rir e tem o tempo de chorar. Isso é algo de Deus, é algo natural para todos nós. Enquanto estivermos aqui, é algo natural. Amém? Agora a grande questão é, o que é que eu faço quando eu passo por esse dia? O que eu faço, pastor, quando esse dia vier? Ou se já veio, ou se você está passando por ele. O que é que eu faço? O texto diz em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Então, primeira coisa, que eu faço? O próprio texto já responde. Não seja frouxo. E o frouxo, como eu diz aqui, queridos, a palavra frouxo é tímido, covarde, aquele que vacila, fica titubeando entre dois pensamentos, duvidoso. Ora você está ali acreditando, ora você, será mesmo?
Não, queridos. Nesse dia da angústia, se mantenha confiando. Se mantenha olhando para as promessas de Deus para a sua vida. Se mantenha olhando para a palavra de Deus. Se mantenha dando glória a Deus. Se mantenha servindo ao Senhor, mesmo com dores. Continua confiando. Porque se você, nesse momento, quando vier o dia da angústia, se você começar a duvidar, se você começar a vacilar, o texto diz que a sua força para passar por esse tempo vai ser pouca, vai ser pequena. Então o grande segredo de passarmos por esse dia é olharmos para a palavra, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, colocarmos o nosso pensamento nas coisas do alto e mantermos o nosso pensamento nas coisas do alto. O grande segredo é se mantenha firme, se mantenha confiante, se mantenha olhando para Ele, se mantenha, como diz lá em 1 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. Muitas vezes eu não estou entendendo, mas eu sei quem Ele é. Sabe, queridos, eu sempre cito esse texto aqui, porque é uma verdade na minha vida. Eu quero dizer para vocês, esses últimos tempos, às vezes tem algumas coisas acontecendo com o pastor, acho que no meu interior eu posso dizer, que às vezes muitas coisas eu não estou entendendo. Sabe, às vezes vem aqueles dias que parece que você está angustiado, triste, dias que parece assim que, sabe, parece que você começa a querer olhar só as coisas de forma negativa. Mas sabe uma das coisas que me sustenta? É a palavra. Porque muitas vezes os meus sentimentos estão bagunçados. E eu sinto isso, que muitas vezes os meus sentimentos estão bagunçados. Mas eu conheço a palavra do meu Deus. E aí, hoje mesmo eu estava num período, que eu venho de domingo, às vezes eu costumo vir para a igreja de manhã. Eu estava num período orando ali no campo. E eu estava orando isso. Muitas vezes eu não estava entendendo por que eu estou sentindo isso. Por que eu estou passando por isso? Por que muitas vezes parece que eu estou lá em cima, outras vezes parece que eu estou meio embaixo? Mas uma coisa que tem me sustentado, e eu creio que vai me sustentar até o fim, é porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso não é uma falácia na minha boca. Eu às vezes não estou entendendo, mas no meu coração eu creio que Deus me ama. Eu creio que Deus tem um plano para a minha vida maravilhoso. Eu creio que Ele continua me perdoando, Ele me perdoa quando eu falho e levanto, eu falho e levanto, eu falho e levanto. Eu creio que Ele continua me perdoando. Eu creio que os planos dele são os melhores. Às vezes, o meu sentimento, às vezes, de me sentir indigno, mas eu não preciso olhar para o meu sentimento. Eu olho para a palavra do meu Deus, e meu Deus, quando eu olho para a palavra dele, Ele diz quem eu sou. Às vezes eu estou me sentindo realmente miserável, fraco, incapaz, mas hoje mesmo eu estava meditando nessa palavra também de Timóteo, que diz, não, o Espírito que ele me deu é Espírito de poder. Então, por isso eu tenho poder, sim. Eu tenho amor, sim. E por isso eu tenho domínio próprio, porque muitas vezes eu me pego fazendo coisas e falo, de novo, eu não consigo perseverar nisso, eu não consigo perseverar nessa situação, eu não consigo perseverar em fazer isso aqui. Mas aí eu tenho aprendido isso, eu tenho que continuar dizendo, não, eu tenho domínio próprio. É algo que parece contraditório, é algo que quem não tem o Espírito Santo e não entende essa palavra, parece contraditório, mas não é. Eu tenho domínio próprio e eu vou continuar levantando, e eu vou continuar fazendo, e eu sei que eu sou vencedor, e eu digo isso de todo o meu coração, porque eu estou aqui. Eu não desisti, eu não abri mão do meu ministério, eu não abri mão do meu chamado, eu não abri mão da minha família, eu não abri mão de tantas coisas, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de sentimentos bagunçados, mesmo em tempos de tristeza, mesmo no dia da angústia, mesmo em períodos difíceis, eu não abri mão, eu continuo aqui. Muitas vezes eu estou aqui pregando para vocês, queridos, vocês já sabem disso que eu falei, eu estou pregando aqui, estou pregando para mim. Muitas vezes eu estou pregando aqui, só Deus sabe como está a minha alma. E é como o salmista diz, o salmista falando com ele mesmo, porque está abatidas, ó minha alma, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então eu aprendi que eu não preciso viver de acordo com os meus sentimentos. Vai ter dias que o meu sentimento está alinhado com a palavra, glória a Deus. Vai ter dia que eu vou acordar, parece que eu estou entristecido, parece que está tudo preto e branco, mas nesse dia eu posso escolher crer. Nesse dia eu posso escolher continuar crendo e me alegrar em Deus. Eu continuo escolhendo.
E nisso entra, igreja, algo que nós estávamos ensinando há pouco tempo atrás para vocês aqui. Nisso entra aqui a maturidade. E o alvo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos pessoas maduras. E maduro que não é igual criança, é aquele que não vive com base nos sentimentos. Ele entende muitas vezes os sentimentos bagunçados, as circunstâncias, mas ele continua olhando para a palavra e obedecendo a palavra. Nós somos pessoas maduras, nós precisamos avançar cada vez mais para essa maturidade, cada vez mais parecidos com Jesus. Não se deixa ser levado pelas circunstâncias ou pelos sentimentos, e está disposto a viver a palavra, a vontade de Deus. Jesus passou o dia da angústia. Jesus nesse momento expressa a vontade dele, dizendo para o Pai: Pai, tem uma outra maneira? Se tiver uma outra maneira que eu não precise passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Mas ele estava angustiado, o texto vai dizer lá em Lucas 22, que ele estava angustiado. E muitas vezes nós estamos angustiados. Mas mesmo nesse tempo de angústia, você tem poder para dizer: eu estou angustiado, eu estou triste, mas Pai, seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. E eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. A palavra nos ensina, queridos, que a gente não pode se mostrar duvidoso, covarde, vacilante nesse dia. Precisamos continuar confiando nas promessas de Deus para as nossas vidas. Provérbios 24, 5. 24, 5. Uma outra coisa que diz nesse texto. Como é que eu passo por esse dia, pastor? Diz assim: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a sua força. Em segundo lugar, como é que eu passo por esse tempo? Entenda que a sua força, a nossa força, ela vem de Deus. Aqui eu creio que não está falando de uma sabedoria humana, nem de um conhecimento natural. Mas está falando à medida que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o nosso Deus, à medida que nós nos achegamos e conhecemos mais e mais ao nosso Deus, diz que nós nos fortalecemos. O varão sábio que tem a sabedoria, mais uma vez, não é uma sabedoria terrena, mas uma sabedoria que vem do alto, um conhecimento que é o conhecimento do nosso Deus. À medida que nós conhecemos Ele, queridos, a nossa força aumenta. Então você vai passar pelo dia da angústia? Vai. Mas você precisa entender como passar. Primeiro, não duvide. Segundo, se aprofunde em conhecer e prossiga em conhecer o seu Deus, porque à medida que você faz isso, mas eu sempre falo, isso aqui não é uma atitude religiosa, mas é porque aí você vai ter mais forças para passar por esse dia, porque esse dia vai vir. Só que se você tiver conhecimento, você já prestou atenção, queridos, à medida que a gente vai se aprofundando, a palavra de Deus vai se revelando para a gente. Não é que a gente não passa por dias difíceis, mas a gente passa de maneira diferente. Nós conseguimos ter paz, nós conseguimos ter alegria. No culto passado aqui nós tivemos uma palavra tremenda com o pastor Bruno, nós até terminamos aqui, né, com um trenzinho da alegria aqui. E essa palavra não é contraditória, não. Falamos de alegria semana passada e agora estamos falando de dia da angústia. Mas não é algo que se contradiz, não. Não é algo que se contradiz. Na verdade, eu quero dizer para vocês, queridos, que o dia da angústia vem, mas não nos impede de termos a alegria que vem do alto e a paz que vem do alto, mas depende do nosso posicionamento nesse dia. E um dos posicionamentos é, primeiro, confia, continua olhando para Deus, continua olhando para as promessas, continua olhando para a palavra. Segundo, conheça Deus. Mergulhe na palavra, conheça Ele intimamente, porque à medida que você vai conhecendo a palavra, você vai se fortalecendo. Deixa eu falar algo prático para você. Que nem eu falei para vocês, às vezes tem passado tempos difíceis, e eu não sei nem explicar para vocês, é algo no meu interior, que eu não sei nem explicar, nem para minha esposa, nem para minha família, mas é algo no meu interior. Só que muitas vezes, eu não desisto. Hoje eu vim para a igreja, eu vim um tempo de oração, e certas coisas no meu coração, às vezes meio angustiado, e não estava conseguindo, às vezes, nem orar. Aí eu fiz algo prático, me lembrei
de algo prático, peguei a palavra e comecei a orar a palavra. Pastor, eu não estou conseguindo nem orar. Abre a sua Bíblia. Começa, não estou sentindo nada, ore a palavra. Comece a orar a palavra. Busque na palavra textos quem você é, o que você pode, o que você tem, e comece a orar a palavra. Hoje eu estava aqui no domingo no campo, andando no campo ali, e comecei, graças a Deus, domingo, vazio, não tinha ninguém na rua, comecei a gritar alto aqui no campo e declarar. Usei até um livrinho, aquele livrinho da Valnice Milhomens, que tem algumas orações específicas. Comecei a declarar orações de cura, orações, dizendo quem eu sou em Deus. Comecei a declarar sobre a minha vida, porque e falar isso, entendendo a palavra, eu não vivo com base nos meus sentimentos. Ontem, queridos, nós tivemos um vigilhão aqui, foi uma bênção. Ontem eu estava um tempo angustiado, e eu vim e falei, não vou deixar de ir, eu vou para o vigilhão, estive aqui, eu orei, estive com os meus irmãos, foi uma bênção, e eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar, porque como diz o texto de Eclesiastes que eu citei para vocês, há um tempo certo para todas as coisas. E o dia da angústia, você não vai ficar nele, você não vai morar nele. Vai passar. Amém? O dia de alegria, o dia de colher com alegria vai vir, queridos. Vai vir. E eu quero que você isso alegre, encoraje o seu coração. Vai vir esse dia. Entenda que Deus é a nossa força. Salmo 50, verso 15. Como que eu passo por esse dia também? Salmo 50, versículo 15. Nós estamos encerrando, queridos. Diz assim, clame a mim no dia da angústia. Ou seja, tem dia da angústia, queridos. Agora o que eu faço nesse dia? Clame a Deus, eu o livrarei e você me honrará. Está falando para clamar. Agora, muitas vezes, no dia da angústia, o que a gente faz, queridos? Fala para mim. O que é que nós fazemos muitas vezes no dia da angústia, que estamos angustiados? A gente se encolhe, a gente fecha a nossa boca. É um engano. Não, nesse dia, clame a Deus. E clamar é bradar mesmo, grite, clame. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma. Senhor, me ajuda. Muitas vezes sem entender, sem saber orar, muitas vezes sem saber o que colocar, era assim que eu estava orando ao Senhor, me ajuda, Pai, tem misericórdia de mim, eu não sei porque eu estou assim, eu não sei porque eu estou sentindo assim, eu não sei porque dessa situação, mas tem misericórdia de mim, Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda. A palavra diz, clame a mim no dia da angústia, eu vou te livrar e você vai me honrar. Então clame, abra sua boca. Eu já disse aqui diversas vezes, uma das coisas que o diabo quer fazer conosco é fechar a nossa boca no dia da angústia. Fechar a sua boca. E a palavra diz, clame. Jesus, como eu disse, que é o nosso modelo, no dia da angústia que ele passou, no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes, ele estava clamando ao Pai, a quem eu podia livrar de passar por aquele momento. No dia da angústia, ele clamou. E não foi uma, não foi 2. Ele clamou várias vezes, pedindo ao Pai, a quem eu podia livrar daquele momento. Então, no dia da angústia, queridos, abra a sua boca e clame. E como eu disse a você, muitas vezes você não está... Pastor, é que o senhor não sabe, eu não consigo nem orar. Eu sei. Tem dias que parece que a gente não consegue nem abrir a boca. Tem dias que eu venho fazer o meu devocional aqui, eu me ajoelho na cadeira ali na minha sala. E tem dias que eu ajoelho, parece que eu não consigo abrir a boca. Parece que eu não consigo orar, mas aí muitas vezes eu levanto, eu pego a minha Bíblia, eu saio andando, eu falo, não, eu preciso fazer, eu não posso me entregar, eu não posso me render, eu não sei o porquê, mas eu não posso ficar parado. Clame. Salmo 120, verso 1. Salmo 120, verso 1. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele, clame a Deus, queridos. Ele vai te responder. Clame a Deus. Se você está passando por um período de angústia, saiba que o seu Deus não esqueceu de você. Saiba que Ele é seu Pai. Ele te ama e Ele tem planos maravilhosos para a sua vida.
Em dias difíceis, clame a Ele e Ele vai te responder. Se porventura passou, mas eu pisei na bola, eu falei, eu pequei. A palavra diz que se você se voltar, se você se arrepender, Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te limpa e Ele te dá uma oportunidade de um novo começo, quantas vezes for preciso. Então clame a Ele, em nome de Jesus. Em último lugar, como é que eu passo por esse dia? Eu preciso intensificar a minha vida de oração. No momento de angústia, como eu disse, muitas vezes a gente deixa de orar. Mas é nesse momento que a gente precisa intensificar as nossas orações. E está difícil de orar? Seja estratégico. Use a sua razão, como eu disse. Ore a palavra. Né? Faça, se move, mas mostra para Deus, Senhor, eu preciso, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Não se cale. Não fique parado, faça alguma coisa, se mexe, queridos, em nome de Jesus. As suas ações e reações demonstram para Deus a sua fé. A fé ela é expressa assim através das nossas ações, das nossas reações. Então se move, mostra para Deus, Senhor, eu preciso, eu estou aqui. Amém, queridos? Deixa eu encerrar aqui, pedindo para que o Ministério de Louvor venha aqui à frente, por favor. Eu quero encerrar com vocês com uma canção. Glória a Deus. Deixa eu convidar vocês a ficarem de pé, queridos. Fiquem de pé por um instante, nós vamos encerrar. Aleluia. Nós vamos cantar aqui uma canção, a primeira canção que nós cantamos hoje aqui, no início do culto, que fala que muitas vezes nós estamos abatidos, mas não destruídos. Né? Nos abatemos como filhos. Nós ainda somos filhos de Deus, mas somos humanos, né? Temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nós somos a igreja do Senhor vitoriosa. Nós somos mais que vencedores. Nós nos levantamos e nós não aceitamos a derrota nas nossas vidas. Vou encerrar com esse louvor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.